Agradecer ao professor Vanderlei John, a presença de todos vocês. Vou tentar apresentar, talvez em 20 minutos, algumas linhas gerais da situação da inovação, basicamente no Brasil. O centro da discussão, do debate que eu sempre tenho feito, é que a maneira de você atacar, talvez, um dos principais problemas da economia brasileira, que envolve a construção civil, evidentemente, é a questão da produtividade. Essa é a agenda-chave. Não sei até que ponto vocês acompanham, mas o Brasil tem uma produtividade que só cresce na margem desde 1980. Veja, vários governos, várias orientações políticas passaram por aí, e a produtividade brasileira é muito baixa. O crescimento é muito marginal. Claro que a gente tem áreas, alguns segmentos, que crescem mais rapidamente do que outros. O setor financeiro fez isso, o setor agricultura também, mas eles não têm peso específico para alterar a dinâmica geral da economia brasileira. Então, esse é um ponto super importante. A gente nem sempre trabalha com o conjunto da economia, mas a questão é simples. A economia brasileira é uma economia de baixo desempenho, apesar de ter Petrobras super avançada em extração de petróleo em águas profundas, de ter criado uma Embraer, de ter segmentos que são ultra dinâmicos. A economia brasileira demora. A gente vê isso na capacidade de recuperação das crises. Todas as pesquisas mostram para a gente que as economias mais inovadoras se recuperam mais rapidamente e saem mais rapidamente das crises. Então a gente fica procurando um pouco o que está acontecendo, como é que é. Vai demorar mais, porque nós vamos ter uma capacidade de reação que outras economias têm. E tem outras vantagens, mas essa nós não temos. Então, o debate, a conversa sobre inovação, ela é fundamental para todas as áreas da economia, mais ainda pela situação que a gente vive hoje, que tem um ciclo tecnológico novo. Vocês sabem que inovação não é só tecnologia, mas, no momento, a gente vive um avanço gigantesco que tem componentes de tecnologia muito fortes. A gente não está trabalhando hoje com inovações mais soft, mais light. Nós estamos vivendo um momento muito especial, absolutamente especial. E o Brasil, infelizmente, está distante, como regra, dessas movimentações. Erram aqueles que acham que esses avanços não têm a ver conosco. Tem, muito. Erram aqueles que pensam que esses avanços são para os alemães, para os americanos. Isso aqui vai comer a nossa economia muito rapidamente se a gente não trabalhar de uma forma rápida. Eu não estou fazendo ameaça, não, tá? Eu só estou constatando o que está acontecendo. Então, veja, eu vou tentar falar, nos últimos 30 anos, a gente teve uma evolução muito grande. Vocês têm que lembrar que a ciência brasileira, a tecnologia brasileira, de que a gente possa encontrar exemplos de muito tempo, mas como forma estruturada de sociedade, começou um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Você vai encontrar lá CAPES, que tentava estruturar o sistema de formação de nível superior, você encontrou o CNPq, 1951, FAPESP logo depois, mas só aqui em São Paulo. Então a gente vai ter, aos poucos, a gente vai ter estruturação num sistema, a gente vai ter a construção de alguns segmentos mais organizados, tipo a criação da Embraer, que é um exemplo até hoje de um acerto muito grande no Brasil. O Brasil, veja vocês, o Brasil não começou naquele momento com a fábrica, com a produção. O Brasil começou com as escolas. O Brasil começou com a formação do ITA, trouxe um reitor do MIT, foi o primeiro reitor do ITA. O Brasil começou com a formação do CTA. Depois de construir o sistema de formação de gente, o Brasil montou a fábrica da Embraer. Ele fez acordo com os italianos, com a que aprendeu a fazer avião, que é o primeiro Bandeirantes. Aí tem uma história que vocês já conhecem. Mas, de qualquer hipótese, a gente não constrói segmentos de sistemas importantes se não pensar naquilo que é a essência da inovação. A essência da inovação chama-se gente.
é gente qualificada, que é um nó gigantesco em vários segmentos industriais, em especial no de vocês. Não só gente, estou falando do peão de obra, não sei como é que chama o nome de vocês, mas também da qualidade e da qualificação da nossa engenharia. Então, mas não haverá inovação se não tiver gente que tem condições de transformar uma ideia e colocar essa ideia na sociedade e acrescentar algum valor a ela. Isso que é inovação, não é outra coisa. Uma ideia que eu tenho no banheiro cantando, tomando banho, não é inovação. Por mais genial que seja. Ou ela se torna efetiva na sociedade, seja na economia ou seja em outras áreas, que tem inovação que não é econômica, tem inovação de todo tipo, tem inovação social, tem uma diversidade muito grande, ou ela não será inovação. Então nós estamos tratando de como interferir na dinâmica da sociedade, na dinâmica das economias, em especial com um segmento que é o de vocês, que, diga-se de passagem, eu não conheço. Tá? Vou deixar bem claro, não sou engenheiro, tem vários outros defeitos, esse eu não tenho, certo? Mas eu estou tratando de inovação como um instrumento que ajuda a gente a vencer a questão que eu acredito que é crucial para a economia brasileira. Ela não será competitiva com a baixa produtividade que nós temos. E é generalizado, não pense que vocês são exceção. Podem encontrar particularidades no setor de construção, achar que nós estamos abaixo da média, que o setor de construção civil não inova muito, tal, mas de forma generalizada, somos todos brasileiros. Tem gente um pouco melhor, mas a gente vai aparecer um pouquinho, mas é sempre bom lembrar, os problemas que vocês enfrentam podem ter características próprias, mas eles são muito comuns ao que a gente vê no cenário brasileiro. Mas veja, o Brasil consolidou uma comunidade científica, desconcentrou as atividades de CTI, a realidade de capacidade tecnológica, científica e tecnológica do Brasil se diversificou, se desconcentrou. Há 15, 20 anos atrás a gente tinha Rio, São Paulo, hoje você tem centros extremamente importantes em várias outras regiões. Isso é muito chave porque gente funciona na base da diversidade. E a concentração em São Paulo e Rio, que foi positiva por um determinado momento no Brasil, ela perde as características do próprio país. Então, ao desconcentrar, você ganha também uma diversificação do componente humano, da formação da nossa engenharia, da maneira como a gente discute, da maneira como a gente... Talvez se tivesse alguém que não gostasse de plástico na época, não teria posto essas placas aí, entende? Que o Vagan, nosso reitor, reclamou depois de 40 anos. Foi ele que pôs isso aqui, ele não contou para vocês, tá? Estou brincando, não sei se foi. Nós expandimos e fortalecemos pós-graduação. Lembre-se que a pós-graduação brasileira, com todos os defeitos que a gente vê, é um dos exemplos do mundo. Pouca gente tem um sistema de pós-graduação como nós temos. O sistema Lattes, que muitos devem conhecer aqui, está sendo exportado. Tem mais de 27 países já, mais de 27 deve ser 28 ou 2.000, né? Tem 27 países que compram o sistema Lattes brasileiro. Um deles é Japão, ninguém pode imaginar que a engenharia japonesa é fraca, certo? Então a gente tem construído os pilares de um sistema nacional de inovação ao longo do tempo, que é sempre fruto de um movimento lento, não é fácil, não é simples, e a gente conseguiu fazer isso, né? Nós criamos uma base de infraestrutura científica e tecnológica, há laboratórios, há infraestrutura em várias, não só nas universidades, há vários centros de pesquisa, inclusive privados, né? Vocês conhecem o CTC, na área da agricultura, o Centro de Tecnologia Canavieira, tem vários segmentos em várias áreas na área de eletrônica que avançam com o investimento privado, não é só o setor público. Do ponto de vista da universidade brasileira, a universidade pública é aquela que concentra a maioria das pesquisas brasileiras, o avanço do conhecimento está na universidade pública, ainda que tenha universidades privadas que são também de excelência, um movimento que tem se modificado ao longo do período mais recente. Há um sistema de leis, de regras, de normas, que é ultra complexo, isso aqui é super importante. O Brasil não fica devendo nada para ninguém. O problema é que
esse sistema enrosca. Ele, não sei se é areia, não sei se é ferrugem, alguma coisa é, mas no fundo tem um componente político, muda governo, programas são descontinuados, você não tem uma harmonia no desenvolvimento desse sistema. Mas do ponto de vista de instrumentos, lembrem-se, todos vocês têm que ter na cabeça, nós temos os meios de fazer isso. Alguém estava contando para mim que aprovaram rapidinho o prédio para fazer aqui do trabalho de vocês, depois trombou com um problema que tinha 3 árvores e não conseguiam tirar, a prefeitura não dava o retorno, ou uma comissão da USP interferiu. É assim que funciona. Mas do ponto de vista, você fala, não, é possível construir o prédio? Claro que é possível. Tem lei, tem regra, tem norma. Aí quando vai ver, as coisas enroscam. Nós temos uma dificuldade muito grande. Talvez vocês sintam isso dentro das empresas e vocês também, certo? E nós temos um grupo de empresas dinâmicas. Lembre-se que nós temos milhões de empresas. Pela Pintec, que é a Pesquisa e Inovação Tecnológica, a gente tem cerca de 30% que fazem inovações. Desses 30%, algo em torno de umas 6, 7 mil empresas inovam sistematicamente no Brasil. E o núcleo dessas 7 mil, algo em torno de 2.500 empresas, investe em pesquisa e desenvolvimento mais do que a média dos países da OCDE. Isso não é pouco. Isso é o que permite, por exemplo, uma VEG entrar na Alemanha, competir lá nas barbas, a Sabó, entende? A Embraer, a Natura, a Marco Polo, são empresas algumas vocês conhecem. Eu não conheço na área de construção, mas há um grupo de empresas brasileiras, não é grande, infelizmente, que compete de igual para igual e muitas vezes tem vencido a batalha em ambientes altamente competitivos e que investem em engenharia, em P&D, mais do que a média dos países da OCDE. Não é pouco, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, isso diferencia o Brasil de 97% dos países em desenvolvimento. A gente perde para a China, a gente perde para Singapura, a gente perde para a Coreia, se considerar que a Coreia está em desenvolvimento, já não é desenvolvida. Mas, no geral, a gente tem um grupo que é diferenciador. Isso nos diferencia dos argentinos, do MES, América Latina inteira, da África inteira, uma grande parte do mundo. É bom nos comparar com quem não é tão bom? Bom, tudo bem. Eu não me conformo com isso. Certo? Não adianta falar que nós somos os melhores da América do Sul. A gente tem, efetivamente, que se comparar com os melhores, né? Com quem está na frente. É verdade. Então, a comparação desse grupo de empresas dinâmicas é com os países da OCDE. Eles investem algo em torno do faturamento líquido, algo em torno de 2,5% a 3% do seu faturamento líquido em P&D. Varia de empresa para empresa. Tem empresas que investem mais. Não estou falando das farmacêuticas, tá? Que investem muito mais pela natureza do negócio delas. Então, é verdade que há muito por fazer, mas nós temos um Sistema Nacional de Inovação. Pode enroscar, pode tossir de vez em quando, ele está meio engripado, tá, sabe? Meio sempre com gripe e tal. Mas tem uma base legal, tem uma base institucional, tem dinâmicas, tem agências de fomento, que vocês podem conseguir financiamento, tem um sistema. Às vezes ele dá uma tossidinha, certo? Que incomoda, evidentemente. Vou mostrar para vocês rapidinho. O Brasil é o 13º país no ranking mundial. Isso aqui são os últimos indicadores, 2018. Isso aqui são revistas indexadas, revistas científicas. O Brasil é o 13º em produção científica. Tá? Se a gente olhar um indicador, tem várias maneiras de medir isso aí. Você podia publicar um monte de coisa e ninguém lê, certo? Então, tem várias maneiras. Então, o indicador de quem cita os nossos artigos é super importante. Isso aqui são artigos mais citados dos 1% dos artigos mais citados das principais revistas do mundo. Então, o Brasil saltou de 206 artigos em 2011 para 483 artigos. Então, nós estamos praticamente superando a média mundial de citação no 1% top das revistas científicas do mundo. Estou falando aqui de Nature, de Science, de Cell, todas as áreas de biotecnologia, de construção, de engenharia, do que vocês quiserem imaginar.
Isso aqui é um dado super, super importante, é um avanço muito grande da atividade científica brasileira, que é base para a gente fazer tecnologia. Aqui são as instituições que colaboram com o artigo. Eu vou deixar isso aqui depois para vocês, se vocês quiserem, o Vanderlei distribui. Eu só pus aqui o número de artigos que são escritos em colaboração com pesquisadores. Dá uma olhada, as universidades nós estamos colaborando. Aqui tem Oxford, tem Toronto, tem Paris, tem Moscou, tem Harvard, são as universidades, a Universidade de Chicago, são as universidades top, dentre as universidades top, e a gente colabora diretamente com elas. É só olhar aqui a área do Vanderlei, a área de construção, nós temos esse relacionamento muito forte, ou seja, nós temos contato com quem está produzindo tecnologia na fronteira. Isso é o que diz esse gráfico. Se a gente olhar os campos de pesquisa, olha, nós temos aqui engenharia, aqui, ó, é o quinto segmento que mais produz. Na frente está o fator de impacto. Dos top 1%, vocês vão ter o mapa inteiro. Se a gente olhar ciências e materiais, então está muito ligado, não é só engenharia, tem uma parte de física, química, está ligado aqui, mas também tem a ver com a própria engenharia. E se a gente pegar a matemática, nós vamos ver que nós estamos muito bem colocados nesse ambiente. Se vocês olharem aqui, ciências da computação é super importante porque é o pé que nós temos na nova onda, no novo ciclo tecnológico, certo? Junto com matemática, com toda a parte de digitalização que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Deixa eu só mostrar para vocês, olha, a agricultura brasileira tem a segunda maior produção mundial em ciência e tecnologia. Mundial. São os segundos produtores de artigos científicos na área de... Entende? A agricultura brasileira é o setor mais avançado em termos de produtividade. E não é à toa que isso se reflete na maneira como a ciência e os artigos de tecnologia se expressam. É impossível a gente pensar a competitividade da agricultura brasileira sem pensar na Luiz de Queiroz, nos centros que existem em vários espalhados pelo Brasil, né? Porque sem pensar na Embrapa, certo? Foi o centro que modificou sementes, modificou o solo, criou sistemas de irrigação, avançou na agricultura de precisão que nós temos hoje. Isso aí é fruto de muita pesquisa. E a gente só vai continuar à frente se tiver muita pesquisa. A física brasileira é o único segmento brasileiro que nós estamos bem acima da média mundial. Essa é a física brasileira. A matemática é uma surpresa, porque nós estamos entrando em revistas de alto impacto na matemática. E ganhamos a medalha com Arthur Ávila, ganhamos a medalha Fields, que vocês devem saber, é o Nobel da matemática. O Nobel não tem matemática, certo? Que é o Arthur Ávila, é um matemático do Rio de Janeiro. Então, nós estamos avançando muito fortemente e com um índice muito forte na área de impactos. Isso é, a nossa produção está sendo utilizada para gerar mais conhecimento nas principais revistas de matemática do mundo. É isso que significa esse dado. Então, com campos emergentes muito fortes que tocam na atual revolução científica tecnológica, se a gente quiser usar esse termo, que é a área de psicologia, psiquiatria, neurociência, computer science, que são áreas que nós estamos crescendo em participação na produção científica muito, muito fortemente. Comparada aos países avançados, a gente sempre gosta de achar que a gente está muito mais atrasado. Surpreende. Nós vamos fechar esse ano com 9 startups que são avaliadas em mais de $1 bilhão. São as chamadas unicórnios. Algumas delas já foram compradas, como a 99, como a iFood, já foram compradas por investidores que não são brasileiros, em parte, mas é sempre bom lembrar das 9, 5 nasceram nesse campus. 5 delas, que vocês conhecem. Nubank, iFood, todas nasceram aqui dentro. Então, a concentração
de gente trabalhando, gente pesquisando, pesquisa séria, gera impactos na economia. Sempre foi assim. É que o Brasil de vez em quando esquece, né? Então vive a situação que nós temos hoje, que a universidade, que tem 1 milhão de defeitos, fica exposta a alguém achando que isso aqui é um antro de... Eu dou aula na sociologia e na economia, procuro comunista há uns 30 anos, não se encontrar, vou encontrar em Paris, tá? Mas aqui é difícil. Então, a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para tratar a universidade e perceber que existem formas muito razoáveis da gente se relacionar com empresas, como está sendo feito aqui, e que isso gera resultados. Não é uma atividade diletante. O Ministério da Defesa dos Estados Unidos acaba de selecionar os sistemas desenvolvidos de certificação métrica de empresas brasileiras. Estão sediadas no Parque Tecnológico de São José dos Campos e no Parque Tecnológico de Campinas. É um sistema de defesa dos Estados Unidos. Elas foram obrigadas a abrir subsidiária lá, porque senão elas não conseguem vender os sistemas para o Ministério da Defesa norte-americano. A GM e a Peugeot acabaram de adotar sistemas inteligentes de qualidade de pesquisadores do Centro Científico de Campinas. Empresas que foram financiadas pela FAPESP, aqui do nosso lado. Há uma nova geração de empresas que exportam soluções de inteligência artificial na mineração, no setor automotivo, em bebidas e na saúde. E na saúde, em especial, um destaque muito forte para a atividade brasileira. E, nos últimos 10 anos, pouca gente sabe, 10 anos, 15 prêmios internacionais, dos principais, não é o Nobel, mas os principais prêmios, como a medalha Fields, o The World Academy of Science, o prêmio John Dix do Canadá, foram dados 15 prêmios, o Brasil jantou os 15 prêmios. Você fala assim, bom, mas a atividade científica pode ser legal, mas a inovação não. É verdade, não é automático. Se a gente não se der os meios de convergir a universidade com as empresas, vai ficar difícil. Porque nós temos outros objetivos quando a gente trabalha aqui. Nós temos outro ritmo, não é o ritmo da empresa. Vocês têm que pagar a conta, pagar salário. Vocês são pressionados permanentemente por atividades que nós não somos. Então, se eu pudesse resumir, nós somos animais institucionais diferentes, mas que podem casar, podem se juntar. E quando eles se juntam de forma razoável, tem gerado resultado. A Petrobras jamais seria o que é sem a Universidade Brasileira. Foram 3 mil convênios e contratos realizados pela Universidade Brasileira, que desenvolveram o maior programa que o Brasil já conheceu, que foi a exploração em águas profundas. 20 anos, o Brasil estava, menos de 20 anos, o Brasil cumpriu com todos os problemas que tem a Petrobras, né? Todos os objetivos, e hoje já extrai mais petróleo em águas profundas do que petróleo interno. E não sei se a gente se dá conta, a engenharia para extrair petróleo a 4, 5 quilômetros do fundo do mar é muito semelhante, os desafios são muito semelhantes a levar a gente para a Lua. Nós não temos capacidade de pôr ninguém na Lua, mas eles também não têm capacidade de tirar o petróleo a 5 quilômetros do fundo do mar. A Embraer é a mesma coisa, jamais seria Embraer. Todas as empresas tiveram, direto ou indiretamente, um relacionamento forte com o que nós fazemos, com a mão de obra que está aqui, com a capacidade que existe exatamente de mostrar serviço que a gente tem. Isso aqui é só um gráfico para vocês, para mostrar a evolução da criação dos instrumentos institucionais. Não só esses, que eram mais antigos, as agências, CNPq, FINEP, BNDES, que vem desde os anos 50, mas também eu peguei a partir de 99, criação de fundos setoriais, políticas setoriais, criação de agências, o sistema de legislação, a lei de inovação, que é de 2004. Então aqui, vocês podem ter, aqui se tem no tempo, aquilo que foi criado, até chegar, em 2016 foi promulgado aquilo que ficou chamado como novo Código de Ciência e Tecnologia, e a regulamentação feita ainda no finalzinho do governo Temer, em 2018, que regulamentou essa lei de 2016. É sempre bom falar, hoje a gente pode compartilhar laboratórios públicos com empresas privadas, a gente pode oferecer nossos professores e pesquisadores, pós-doutorandos ou doutorandos ou mestrandos,
para trabalhar em conjunto com a universidade, tudo isso de uma maneira tranquila, sem questionamento legal. Há um período de horas que a gente pode desenvolver isso juntamente com empresas, então, portanto, há um avanço muito grande, demorou muito. Se a gente olhar isso aqui, ó, essa modificação estava contida aqui na Lei de Inovação, 2004, a Lei de Inovação. Só que o Ministério Público era contra, o TCU era contra, porque feria a 8666, que é a Lei de Licitações, aí você tinha um imbróglio. Isso aqui apaziguou e a gente tem condições de ter centros hoje compartilhados, sem questionamento jurídico. Desculpa, sempre vai ter alguém que vai questionar alguma coisa, certo? Senão não tem graça. Mas a gente tem suporte legal para fazer isso. É o que nós estamos fazendo. O Catalani, que foi citado, que dirige o Inova USP, ele está exatamente desenvolvendo esse trabalho para atrair para esse complexo de laboratórios novos, que é o Inova USP, empresas. Vocês podem ficar aqui dentro, como está sendo feito agora com a construção de um prédio. Se o Vanderlei não atrapalhar, vai sair, né, Vanderlei? Não é isso? Possivelmente. Então, eu queria falar, o sistema brasileiro é avançado, tem instituições competentes, opera instrumentos que os países avançados possuem. Não temos nada. Vocês vão encontrar em algum lugar, vai lá na Holanda, ele tem um voucher de inovação, tal, que nós não temos. Mas nós também temos coisas que eles não têm, certo? Então, ó, nós, do ponto de vista de ferramenta, nós temos todas que nós precisamos para inovar. Como eu disse, precisa curar um pouco a gripe, a artrite, que de vez em quando nos acomete. E nós temos uma base respeitável. Evidentemente, nós temos que ter uma gestão eficiente, né? Ganhar estabilidade de recursos para evitar descontinuidades e construir um sistema de avaliação, que nós somos ruins de bola nisso. Programas são descontinuados sem ter avaliação, programas são continuados sem ter avaliação. Então a gente fica meio sem saber se as políticas públicas dão certo, se as estratégias privadas estão em sintonia com elas ou não, porque a gente não tem um sistema apurado de avaliação. O desafio atual, estou terminando, tá? É participar ativamente desse ciclo tecnológico em todos os segmentos da economia. Esse é o desafio da gente. O primeiro passo é sustar a corte de verbas para a educação. Produtividade é um desastre, porque é um conceito síntese. Depende da cesta que você monta, você vai... Produtividade do trabalho, produtividade do capital, tem várias produtividades. Mas tem uma que é consenso entre todos os analistas. Chama-se educação. Demora mais. Uma geração, 15 anos, é um pouco o que a Coreia demorou para dar o salto que deu. 10, 15 anos ela começa a fazer um efeito forte. Foca a educação. Então, cortar a educação é dar tiro no pé. Não tem conversa. Todo mundo sabe das restrições fiscais, todo mundo compreende que é preciso cortar gasto, fazer sacrifício, faça o que vocês quiserem. Mas o pouco dinheiro que a gente tem que pôr aonde precisa. E por onde precisa é educação, ciência, tecnologia e inovação e infraestrutura. São 3 prioridades que o Brasil tem. Senão, nós vamos dançar. Nós vamos ficar jogados às margens do planeta, se a gente não conseguir responder com rapidez. Então, o primeiro passo é assustar esse corte de verbas. O segundo é acelerar a inovação com foco em novas tecnologias, portanto, trazer a inteligência que nós temos junto. É fazer o que o mundo está fazendo. Pôr universidade, empresa, governo, junto no esforço para fazer as coisas. E não separar, segregar, criar problemas, certo? Que muitas vezes as autoridades costumam fazer. Não estou falando só desse governo, sempre acontece isso, tá? Nesse talvez exagere um pouco mais. Por que inovar? Vou terminar. Para aumentar a produtividade da economia, para diversificar a malha produtiva, para competir no mercado internacional, para participar de cadeias de alto valor agregado, portanto, conseguir ter conhecimento de fora, chave, porque os avanços tecnológicos não estão sendo produzidos no Brasil. Então, esse tipo de contato internacional é fundamental para a gente, que é feito pelos nossos estudantes, pelos nossos professores, pelos pesquisadores, mas é feito pela engenharia das empresas. E é feito no mundo real da economia, quando uma empresa participa de uma cadeia e ela é fornecedora ou receptora de insumos que são oferecidos já com uma configuração nova. Aumentar a rentabilidade e segurança, sempre bom vocês lembrar,
A gente tem vários estudos que mostram que as empresas inovadoras têm uma rentabilidade de 23% maior do que as não inovadoras. Isso é trabalho comparativo. Então, é sempre bom lembrar. É um lembrete muito forte. Falando de rentabilidade. Quem inova, 23% a mais. Vou dar um exemplo para vocês, talvez vocês conheçam. A BMW está longe de ser a principal montadora, do ponto de vista de preço de mercado ou de produção, mas é a mais rentável. É a joia que todo mundo olha. Por quê? Porque ela com menos, ela ganha mais do que os outros. Então a pergunta é sempre a óbvia. Eu preciso ter um império que me rende menos, ou eu posso ter uma mais enxuta que me rende mais? Essa é uma dúvida que assalta qualquer empreendedor. A BMW, a BMW, ela dá um caminho. E mesmo ela, como toda a cadeia automobilística, está sendo atropelada, veja vocês, por gente que não tem nada a ver com a indústria automobilística, que estão pensando em carro elétrico, estão pensando em carro sem motorista. Quem que são os novos players na área automobilística? Você vai encontrar lá Google, Uber, Apple, HP, certo? São empresas que não têm nenhuma tradição, que puseram todas da automobilística para correr, que é o símbolo do século XX, o símbolo do mundo industrial. Então, isso é um dado super importante, porque essa é a renovação da economia no mundo inteiro, é o que está acontecendo hoje. O problema não é só que tem outras empresas do nosso setor que estão melhores do que a gente. Precisa prestar atenção se não tem empresas que não são do nosso setor, que não tiveram nada a ver com a gente, e que estão entrando e tendem a nos atropelar. Essa é uma questão chave. Eu não conheço o mundo da construção, não sei se vocês estão vivendo esse tipo de assédio. A indústria automobilística está no olho do furacão. E tanto é que o movimento mais recente agora, há 10 dias, foi a busca da fusão entre a Fiat e a Citroën, exatamente porque eles estão tentando buscar escala para fazer o investimento que eles precisam fazer na área dos elétricos, na área dos carros mais avançados. Está todo mundo se mexendo. É a indústria símbolo. Vocês não são bem o símbolo do século XX, ainda tem muitas características, porque imagino que a construção existe de muito tempo, certo? Desde a época das pirâmides, ou antes. Mas tem muita coisa que vocês fazem que nasceram com a sociedade industrial, com certeza. Então, é super importante a gente se olhar. E tem que ter um desprendimento para a gente perceber as fraquezas nossas, para cobrir, para melhorar, para se superar. Porque, creio, todos os setores vão ser devastados na configuração atual, todos eles, inclusive de vocês, pelo que está aparecendo em termos de onda tecnológica. Todos eles, todos os níveis. Entende? Se vocês estavam fazendo gestão de sistemas da construção civil para terminar com desperdício, com gente que olhava para fazer planilha de Excel ou algo um pouquinho mais sofisticado, hoje a inteligência artificial está arrombando, entende? Então, você vai ter em várias outras áreas uma potencialização do que era feito de uma maneira como a gente nunca viu. A inovação acelera o crescimento das empresas. Todas as pessoas, estou fazendo pesquisas no Brasil e fora do Brasil. Estou falando do Banco Mundial, estou falando da OCDE, estou falando do IPEA. As pesquisas todas mostram que as empresas que inovam crescem mais rapidamente que as outras. Então, veja, são mais rentáveis, crescem mais rapidamente que as outras, pagam melhores salários do que as outras, do que as não inovadoras. Então, a gente tem vantagem. Vocês fazem atividade empresarial, evidentemente, porque cada um tem o seu objetivo, o seu sonho, a maneira como trabalha no mundo real. Mas uma das presenças importantes de vocês é exatamente ser uma instituição e uma organização da sociedade. Portanto, gerar emprego e renda é uma das atribuições de vocês. Quando vocês têm uma empresa que paga melhores salários, porque inova, a gente pensar, talvez valesse a pena avançar nessa área, certo?
E, ao mesmo tempo, incentivar uma explosão de startups, que é a maneira como você reordena o tecido industrial. Isso não depende só de vocês. Mas o movimento de todas as empresas hoje, em vários setores que eu conheço, a gente tem atuado inclusive em algumas delas, não na construção, as empresas, ou em bloco, em consórcio ou sozinhas, estão construindo incubadoras, elas não estão deixando o mundo solto para olhar quem que tem um aplicativo novo, elas estão montando sistemas de estímulo às startups. Várias grandes. Vocês encontram isso no sistema bancário, Bradesco, e com todas as fintechs que estão correndo atrás, né, porque o Nubank e várias outras estão pressionando elas. Bradesco e Itaú estão dando espaço, mas não é só. A TOTS está dando espaço, a Natura está dando espaço, a Porto Seguro, as seguradoras estão dando espaço, as empresas industriais, farmacêuticas todas estão montando incubadoras, porque a inteligência artificial está fazendo explodir o sistema de você encontrar moléculas novas, novos princípios ativos, certo? De uma maneira totalmente diferente do que se fazia antes. Então, eu não conheço, mais uma vez, a área de vocês. Até fiquei curioso quando a Vanderlei pediu para eu preparar aqui, fiquei até curioso, porque eu vi um monte de coisa e não tenho condições de avaliar, mas com certeza toda a área de materiais vai ser balançada e tem diretamente a ver com o que vocês estão fazendo. Sistema de modularização, sistema de gestão, todas as dimensões, sistema que você fiscaliza, o desperdício que vocês têm, entende? Então, tem a ver com energia, né? A ideia de poupar energia é fundamental, porque é isso que dá a base de sustentabilidade com escala, e a operação exatamente de modo mais sustentável. Isso aqui é um esqueminha para falar das 4 revoluções industriais. Aqui o Brasil perdeu o passo, aqui a Coreia não perdeu o passo, e é o que é hoje, na microeletrônica, e aqui nós estamos na 4ª onda digital. A pergunta é se nós vamos perder novamente. Os sinais não são bons, nós não estamos bem na foto, mas tem um monte de iniciativa. A USP acabou de liderar um consórcio agora, ganhou uma concorrência grande de um projeto global da IBM, que fez junto com a FAPESP. É um projeto bastante grande, vai ficar na nova USP, sob os cuidados do Catalani, certo? Para criar um centro de inteligência artificial aqui. Acabamos de ganhar, nem assinamos os papéis ainda. É um projeto de $1 milhão ano, por 10 anos. Parece muito, não é? Mas está envolvendo mais de 100 pesquisadores, com grupos de pesquisa do ITA. Esse foi o consórcio liderado pela USP, do ITA, da FEI, do Mackenzie, como é que chama outra? Unicamp. Como? Unicamp. Algum pouquinho da Unicamp, né? Então, a digitalização, a automação e a integração, elas indicam mudanças profundas em todos os setores da economia. Tá bom. Na construção, eu levantei alguns problemas aqui, não fui eu que levantei, foi a McKinsey. Tá? Baixa produtividade, nos últimos 20 anos cresceu 1%, muito abaixo da média mundial, baixo índice de digitalização, alto consumo de energia, baixa qualificação da mão de obra e desperdício e gestão deficiente. Mais uma vez, eu não vim aqui ofender vocês, sabe? Só estou pondo aqui o que a McKinsey falou e vocês podem reclamar com eles, não comigo. É possível ganhar competitividade à margem do novo ciclo tecnológico? Eu acredito que não. Então, vamos ganhar. Pode ganha aqui, um pedacinho aqui, com uma gestão mais eficiente, mas ou a gente integra a tecnologia. Eu falei para vocês, educação demora 15 anos, a gente tem impacto na produtividade. A outra forma é a tecnologia, que é muito mais rápido, mais complexo, mas é mais rápido. São os grandes consensos da análise de como você fazer saltar a produtividade. O futuro é sombrio para a indústria? Não necessariamente, porque a nova economia abre oportunidades para todo mundo, para empresas e para o país. Mas é fundamental que as empresas acordem rapidamente e que os governos, empresas e universidades se articulem. Nós não temos inteligência para dar e vender sobrando, certo? O Brasil é o Brasil. Então, nós temos que pôr a inteligência que nós temos junto. Nós temos que trabalhar em conjunto.
e tentar encontrar os pontos de contato entre as empresas, os objetivos delas e a maneira como a universidade atua. Está mudando muito, não é fácil, mas já deixou de ser coisa do outro mundo. Muito obrigado, desculpa, eu falei demais. Tá? Fico aqui. Perguntas? Nenhuma pergunta? Só, talvez você pudesse... tem alguma coisa de construção civil que possa, nesse centro da IBM, que você está no projeto? Não tem. A IBM fez o pedido dela para 3 áreas, 3 grandes áreas, que é óleo e gás, tem construção civil indiretamente, certo? Acho eu. Bom, mas é óleo e gás a preocupação deles. Então, qual que é o projeto nosso que nós ganhamos? É de fazer uma plataforma submarina. Ao invés de fazer as plataformas flutuantes, a ideia é extrair petróleo lá embaixo, sem gente. Esse é o projeto que nós estamos trabalhando. Tem um grupo gigante aqui na USP, no ITA. Esse foi o projeto que nós apresentamos. Depois, a segunda área da lei de óleo e gás, aqui na Poli tem um colega do Vanderlei, que é o Júlio Meneghini, que dirige um projeto gigante com a Shell e tal. Ele é um dos envolvidos, está o Tanuri envolvido, tem vários envolvidos. Essa é uma matéria ontem sobre a USP, falando das cavernas, que você estoca petróleo lá embaixo, você tira petróleo, mas põe CO2, ganhou vários prêmios internacionais e tal. A segunda área é a agricultura. Então, nós temos um projeto todo de fazendas, as fazendas integradas, que foi o projeto a partir do qual nós ganhamos, que é um avanço em relação à agricultura de precisão. Então, isso envolve satélite, envolve drone, envolve uma série... que, de diga-se de passagem, a agricultura já usa, hein? Há 5 anos atrás, se fazia a avaliação das plantações com um motoqueiro e tal, certo? Hoje é drone, já envia a imagem para o centro já analisa, vê se é doença, já manda a forma de melhorar. Então, não pensem que a agricultura brasileira vive de trabalho semi-escravo, não tem nada disso. É alta tecnologia, altamente informatizada, com uma mão de obra bastante qualificada. Então, esse foi o projeto que nós ganhamos. O terceiro projeto, a terceira área que a IBM definiu foi saúde, que nós temos um projeto todo de acompanhamento e montagem de sistemas de sensores com wearables para doentes críticos que têm cardiopatia, que têm problemas cardíacos. Então, acompanha desde os procedimentos de tomada de remédio até ele prever crises, né, com a composição de vários indicadores e permite a gente prever um momento de crise, portanto, de tomar algumas medidas antes mesmo que sintomas mais fortes apareçam no doente cardíaco. Esse é um trabalho que vai ser feito pelo INCOR, como vocês sabem, é do complexo do HC, que é da Faculdade de Medicina da USP. Então, é um trabalho grande. Esse é o foco. Claro que tem outras questões. Depois disso, tem toda uma parte de inteligência artificial e sociedade, que pega aí a parte de ética, privacidade, proteção de dados, democracia, fake news, toda essa parte, e basicamente trabalho com mudanças no processo de trabalho e emprego. As tecnologias nem sempre são favoráveis ao emprego e colocam um problema de qualificação para o mundo inteiro, não é só para o Brasil. Então, não tem nada de construção civil, mas acho que é perfeitamente possível discutir um nicho. Não tem nenhum problema, acho que vale a pena conversar. Eu respondo como setor do projeto, eu sou da área de inteligência artificial e sociedade, eu não sou engenheiro, como falei para vocês, então precisa conversar com o povo, com o Fábio Cosma, que é o coordenador geral do projeto. Eu sou um dos coordenadores de área, são 5 ou 6 coordenadores de áreas, eu sou um deles. Acho que tem espaço, mas precisaria pensar num projeto, porque às vezes a tecnologia atrapalha, certo? Precisa pensar como fazer as coisas.
cara que não entende nada é normal, né? Obrigado.